Você que mora na Ilha de Santo Amaro precisa saber disso. O que você vai acompanhar a partir de agora fará você repensar tudo o que sabe sobre o Guarujá. Vocês certamente, pela convivência, conhecem a nossa realidade, mas poucos conhecem como nós chegamos até aqui. Esse Guarujá de 2023 é o resultado de uma soma de políticas públicas desastrosas e muito mal planejadas. Vamos começar mostrando para você como foi o crescimento populacional da nossa cidade nos últimos 120 anos. Prepare-se. Esta imagem, que é praticamente inédita para a grande maioria de vocês, é um mapa gráfico de todos os nossos problemas sociais e econômicos. Vamos analisar historicamente alguns detalhes deste gráfico. Este período compreendido entre 1900 e 1950 ficou marcado como a época de ouro da Pérola do Atlântico. Apesar da população ter se multiplicado por quase 7 vezes em um período de 50 anos, por ser pequena, ela não causou nenhum impacto de desordem no meio ambiente, no urbanismo e na sociedade. Esta década merece uma atenção especial. Em 1946, ficou proibido o jogo de azar nos cassinos em todo o Brasil. Em 1947, acontecem as primeiras eleições municipais e em janeiro de 1948, os guarujaenses assumem a prefeitura e é criada a primeira Câmara Municipal. Neste mesmo ano, começam a surgir as primeiras leis de cobrança de IPTU e disciplinação das obras e edificações. Nesta década também começou a verticalização. Alguns prédios foram construídos, o primeiro em 1940. Nessa primeira década foram cerca de 10 edifícios construídos e por concluir. Mudando para a década seguinte, começam os grandes problemas sociais do Guarujá. Repare que a população triplicou nesse período. As causas mais evidentes desse começo de desastre social no Guarujá foi a própria construção civil e também a realocação de milhares de santistas dos morros de Santos que desabaram em 1956. Foi nesse período que começamos a perder totalmente o controle sobre a chegada de novos moradores em nossa ilha. Nessa década dos anos de 1960, o crescimento populacional foi quase 1,5 vezes, atingiu 147%. Um ano nesta década merece uma atenção especial, 1968. Com a ajuda do então governador Abreu Sodré, estava sendo elaborado o plano diretor que iria utilizar pela primeira vez um levantamento aerofotogramétrico. Neste ano, o então deputado estadual Jaime Dage encaminhou um ofício para o governador com pedido de emergência, pois toda a população de Vicente Carvalho, que era de 50 mil pessoas, não tinha coleta de esgoto, assim como toda a área da Enseada e toda a área da Avenida Ademar de Barros. Além disso, no pedido do deputado incluía também o Centro Pitangueiras, cuja rede coletora de esgoto não suportava mais a carga e boa parte do esgoto estava indo para a Praia das Pitangueiras. Ainda dentro deste ano de 1968, um órgão federal que já não existe, chamava-se CAIC, C-A-I-C, Companhia Agrícola Imobiliária Colonizadora, fez um levantamento minucioso das condições urbanas e sociais de Guarujá e chegou com números, comparados com os de hoje, estarrecedores. Na época, as pessoas que estavam em condições de favelamento não chegavam a 1.800 habitantes, cerca de 2,2% da população, contra os números de hoje, identificados pelo IBGE, que são de 33%. Cerca de 110 mil pessoas. Existiam, então, apenas 5 favelas. Ficou bem claro já naquele momento que o sinal vermelho já estava aceso. E o que aconteceu a partir daí? O que já estava ruim foi amplamente piorado por nossos políticos. Em apenas 2 anos, em 1970, já estávamos com 94 mil habitantes, cerca de 20% a mais do que aqueles de 1968, que era de 80 mil. Nos textos das leis que eram criadas para a modificação dos nossos códigos de zoneamento, códigos de edificações ou até mesmo o plano diretor,
eram carregados de sinais de desenvolvimento e benfeitorias sociais, exatamente como os textos de agora. Mas vamos ver o que aconteceu nessa década de 1970. Nos anos de 1970, a população não duplicou, mas ela teve um crescimento absoluto maior do que na década anterior. Repetimos então a frase dita antes. O que estava pior foi exponencialmente piorado. Leis criadas em 1975, 1979 e 1980 deram praticamente carta branca para a construção civil, que podia construir em qualquer terreninho na Pitangueiras e também prédios de 4 a 5 pavimentos em quase toda a Praia da Enseada. É bom salientar que os nossos problemas nunca foram de ordem unicamente endógenas. Nós tivemos, ao longo de todo o século XX, ações exógenas que também fizeram alterações importantes neste quadro negativo. No entanto, a partir dos anos 1980, surge um novo componente. Quem não se lembra desse slogan? Então, vamos concluir a nossa análise neste período, de 1980 até os nossos dias, que talvez estejam mais presentes na memória de vocês. Nesses 40 anos, a nossa população praticamente dobrou. E neste período, as leis, basicamente todas elas contidas na Constituição de 1988, exigiam políticas públicas em relação ao social, ao ambiental e ao urbano. Aqui é preciso fazer uma observação. Esse gráfico foi montado exatamente no dia em que o IBGE divulgou os números do censo 2022. E nós tínhamos feito uma análise sobre as estimativas. E elas estão muito diferentes do resultado do censo, mas muito diferentes mesmo. Antes, a nossa população, vou mostrar o gráfico antigo, antes da divulgação do censo, era essa. A previsão era que nós teríamos no Guarujá 325 mil habitantes ou mais. E agora estamos em 287, que é o gráfico analisado até o momento. Vamos agora mudar o foco e analisar outros gráficos que agora talvez mostrem realmente qual é o nosso maior problema. Agora você perceberá como foi nefasta a política de alguns agentes públicos e privados em nossa cidade nos últimos 80 anos. Vamos mostrar para vocês então a densidade demográfica do nosso país. Ou seja, em 100 quarteirões, que é a mesma coisa que 1 km², moram 24 brasileiros. Nesta outra imagem, já é uma simulação com o estado de São Paulo. Reparem que na mesma área anterior, de 100 quarteirões ou 1 km², agora já são 180 paulistas que vivem nela. Agora é a vez da Baixada Santista. Reparem, nas 9 cidades que compõem a região metropolitana, a média é de 752 habitantes por quilômetro². Já começa a ficar uma superpopulação. E agora, esse é o nosso Guarujá. Reparem, somos 1.987 pessoas por quilômetro², praticamente 2.000 pessoas. Isso no número mais baixo obtido agora no censo 2022. Anteriormente, as estimativas davam como 2.300 pessoas por quilômetro². Pois bem, esse é o nosso quadro. Essa é a nossa realidade. Compare Brasil, Estado de São Paulo, Baixada Santista e Guarujá. É impressionante, não é? Esse é o nosso grande problema. E agora nós precisamos sentar e começar a resolver esse grande problema. Deixar de lado as promessas e passarmos a praticar soluções. Mostramos a história para vocês e mostramos a nossa realidade. E lembre-se, as promessas sempre vieram com essas imagens maravilhosas. Depois dessas imagens maravilhosas, que são as promessas, chegaram às nossas realidades. Não podemos mais continuar como reféns de pessoas e de políticos inescrupulosos, principalmente essa população mais carente da nossa cidade. E assim a gente fecha esse vídeo. Diga não ao plano diretor de 2023 já!